Você já percebeu que às vezes, quando a coisa começa a dar certo, você mesma cria um problema? Às vezes é uma dúvida, um incômodo, uma autocrítica, um dar para trás, né, um recuo. E isso, gente, pode ser um sinal de que talvez você não tenha o medo de fracassar. Talvez seja o medo de dar certo. E se fizer sucesso? Então hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês assim sobre por que isso acontece e como que a gente pode parar de se diminuir sem precisar que a gente se torne uma outra pessoa. Porque quando a gente está falando de brilhar aqui, quando eu falo em brilho, isso não é sobre virar ali uma pessoa diferentona e tudo, é simplesmente sobre a gente parar de reduzir quem a gente já é. Gente, eu atendo mulheres assim extremamente competentes, mulheres inteligentes, mulheres que são sensíveis, que são capazes. Só que muitas delas, quando surge uma oportunidade maior, alguma coisa trava ali. Uma vez eu ouvi assim, né? Eu quero crescer, mas quando começa a dar certo, quando a coisa começa a ganhar tamanho, eu fico desconfortável. A sensação é como se eu estivesse ali ocupando espaço demais. Eu tô ocupando muito espaço, mais do que eu deveria, e isso me dá um incômodo. E isso é muito mais comum do que parece. Eu mesma já percebi aqui em mim momentos onde eu, sei lá, quando algo começava a expandir, uma parte minha queria, né, ficava meio assim, queria recuar. O próprio fato de eu estar aqui falando com vocês aqui, né, abrir um canal no YouTube e tudo, né, sair ali só do 1 a 1, do atendimento presencial, de repente, né, do atendimento individual, de repente ir ali para onde todo mundo pode me ver. Tudo bem que o canal ainda é pequeno, né, mas assim, e se crescer? Será que isso me intimida? Eu sinto uma certa intimidação, mas estamos aí, com a ajuda de vocês, com o like de vocês, a gente vai recebendo esse reforço positivo e a gente vai crescendo. Várias vezes eu já fiquei adiando, vocês vão ver nos vídeos antigos, eu comecei a postar, daí parava, daí voltava, daí parava, e agora eu tô aqui novamente, porque, e se der errado, tem esse pensamento, mas e se der certo também? E se muita gente começar a ver, e se muita gente começar a vir, a chegar e tudo, e não é porque eu acho que não sou capaz, mas vem muita coisa ali junto com o crescimento, né? Vem muitas outras questões que são desconhecidas, que a gente ainda não sabe quais são. Por isso que muitas vezes a gente se assusta também com essa questão do e se der certo? Quais são as novas responsabilidades? E aí isso me faz lembrar também da Brené Brown. Eu gosto muito delas, né? Ela tem o livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala sobre vulnerabilidade e ela fala uma coisa assim que é muito bacana, que é muito importante sobre isso, que a vulnerabilidade ela não aparece só quando a gente acha que a gente está ali, tô indo mal, tô fracassando, não tô indo bem. Não é só ali. A vulnerabilidade ela aparece também quando a gente está crescendo, quando a gente está se expondo ao sucesso. E ela aparece da mesma forma. Mas sabe por quê? Porque brilhar é se expor. Eu estou me expondo. E quando eu me exponho, isso pode ativar o meu medo. Então vamos entender um pouquinho do mecanismo, tá? Do ponto de vista mais biológico. Quando a gente pensa ali que destaque pode ser interpretado como risco social, a gente começa a entender. Porque durante milhares e milhares de anos, a gente olha lá para trás, lá na nossa história ancestral e tudo, pertencimento era sobrevivência. Se eu fosse excluída da tribo ali, eu ia morrer. Então, quando a gente começa hoje, né, a se diferenciar mais, a se destacar mais, a ser diferente aqui da grande tribo, o nosso sistema nervoso ele pode começar ali a entrar nesse modo de como se eu estivesse me afastando do grupo, opa, estou em perigo. Meu corpo ele pode perceber isso como ameaça, isso está na nossa biologia. Mesmo que racionalmente a gente saiba que não tem nenhum perigo real, não tem nenhum perigo concreto ali de vida ou morte, né? Ou seja, nesse ponto, olhando por essa ótica, é muito mais sobre uma programação antiga que está correndo ali do que uma fraqueza nossa, né? Um defeito nosso emocional, digamos assim. Mas é claro que a gente também não está numa tribo primitiva hoje. E ainda assim, rola esse conflito porque o nosso sistema emocional ele continua tentando, né,
proteger a gente ali dessa exposição, né? Que é aí, né, que rola essa questão toda. E tem um outro lance também, gente, que é ainda mais profundo, porque crescer, ele exige atualizar a imagem que a gente tem da gente mesmo. Quando você começa a crescer, você precisa entender qual é a sua nova identidade, qual é a sua nova imagem, você tem que atualizar isso. E isso gera um estranhamento, isso gera um certo luto, porque eu tô deixando morrer uma identidade e tô assumindo outra. Então, qual é a imagem que você tem de você mesma? Essa nova imagem de crescimento, qual é? E qual é a imagem que você tem hoje de você mesma? Então, talvez você deixe ali de ser vista ou de se ver como a boazinha, ou a discreta, ou a humilde. Talvez você tenha que abrir mão de ser aquela pessoa, aquela que não chama atenção, que não incomoda. É toda uma identidade antiga que está sendo substituída por uma nova. E aquela identidade antiga que a gente tem, ela traz para a gente uma certa segurança. Por quê? Porque ela já é conhecida. E quando a gente começa a sair disso, né, que a gente começa a brilhar, a se destacar, não é só o mundo que precisa se adaptar. A gente também precisa. Você também precisa se adaptar à sua nova identidade, à sua nova percepção de si mesmo. E isso pode assustar, isso é natural. Você pode ter um estranhamento ali de você, com você mesma. A Stephanie Stoll, ela fala muito sobre a criança interior, que aprendeu a se adaptar para manter vínculo. Então, talvez, lá atrás, dependendo do cenário da sua infância, enfim, talvez você tenha percebido ali que era melhor não chamar muito a atenção. Talvez seja melhor eu ser ali a filha responsável, aprendi a ser a filha responsável, ou a filha madura, a filha que não dá trabalho. Só que agora, adulta, a gente quer crescer. Só que o nosso sistema emocional, ele ainda acha que esse destaque, que esse brilhar, ele ainda significa um risco de abandono, um risco de uma rejeição, um risco de uma exclusão, de um cancelamento, que a gente fala hoje em dia. Então, como é que fica esse conflito, né? O que a gente faz? A gente começa a se ajustar, a se diminuir, se explicar demais, minimizar elogio. Sabe quando alguém elogia ali o seu trabalho? Nossa, que trabalho bacana que você fez e tal, e você fala... não, imagina, né? Não foi tudo isso não, besteira, né? Isso não é nada. Isso também é medo de brilhar. Ou quando você tem ali uma ideia excelente, que é boa mesmo, você tem consciência que é boa, mas aí você começa a se questionar, será? De repente não é tão boa assim, né? E aí acaba preferindo não colocar essa ideia para o mundo, às vezes até ou porque não tem tanta confiança, ou então também não quer parecer a metida demais, né? A sabidona demais. E isso também é esse medo de brilhar. Ou quando você poderia cobrar ali um pouco mais pelo seu trabalho, que é bom, mas você sente ali uma culpa. A mesma raiz ali desse medo de brilhar, desse medo de se destacar. No Enneagrama, gente, isso aparece de formas diferentes. Tem tipos que buscam aprovação. A gente olha ali os tipos que buscam aprovação, né, que temem perder amor. De repente eles temem perder amor se eles forem ali intensos demais, né? Ou tipos mentais, por exemplo, que temem muito a exposição, temem muito a crítica. Ou os instintivos, que temem conflito, inveja, enfim, depende de cada um, cada estrutura tem a sua versão, mas todos vão compartilhar ali aquela crença, né, que fica ali bem baixinho ali perguntando, né, falando pra gente, será que você é capaz? Existe um limite seguro para você ser quem você é, não ultrapasse esse limite. Agora, uma coisa é importante também, porque quando a gente fala de brilhar, né, essa ideia de brilhar que a gente está falando aqui, esse brilhar, a gente não estou falando de arrogância, eu não estou falando de competição, de vaidade, esse brilho de eu quero ser destaque porque eu sou o máximo. Não, esse brilho que a gente está falando aqui, esse brilhar, não é diminuir ninguém, não é diminuir as pessoas, é ocupar um espaço que já é seu.
É você parar de se esconder. O Eckhart Tolle, que eu sempre trago ele aqui também, ele fala muito que o nosso ego, ele sempre vai tentar ou se inflar, ou se colocar lá em cima, ou se esconder, ou se colocar lá embaixo, né, lá nos opostos. Só que quando a gente está em presença, gente, a presença ela não faz nenhuma coisa nem outra. A presença simplesmente é. E aqui brilhar é isso, é parar de se esconder, é você revelar ao mundo a sua verdade. Porque todos temos o direito de brilhar e de nos expressarmos. Por que a gente está se escondendo? E, falando nisso, tem uma outra coisita aqui que alimenta muito esse medo de brilhar, que é a comparação. Porque quando a gente se compara ali o tempo inteiro, a gente não está olhando ali para a nossa trajetória. A gente está medindo a nossa vida pela régua do outro. É como se eu tirasse aqui a minha régua de dentro de mim e falasse, toma, você que vai medir agora o meu valor, o quanto eu valho nesse mundo. A gente tem que colocar essa régua de volta para dentro da gente. E isso é a comparação. E quase sempre a comparação ela vai ativar ali, né, que ou você vai se sentir menor, ou você vai precisar se sentir superior, maior. Então são os dois movimentos do ego que a gente falou agora, porque o ego ele vive da comparação, ele precisa ser ou melhor ou precisa ser pior, ele nunca vai, né, simplesmente ser. Simplesmente ser. Só que quando a gente se identifica ali, quando a gente é a nossa essência e não o personagem que precisa competir, aí isso muda. Espiritualmente falando, quando a gente entra nessa percepção de que nós somos filhos de Deus, nossos dons, eles não são acidente. Como assim, gente, ser um acidente? Não, nada é por acaso. O talento que Deus nos deu, que deu a todos nós, não é prêmio. Na verdade, é muito mais sobre uma responsabilidade. E essa responsabilidade não é para a gente esconder. Eu não preciso competir ali, uma filha não precisa competir com a outra para ter direito a esse amor do pai. Eu não preciso ser maior do que ninguém para ter valor. Mas também eu não preciso me encolher ali para que todo mundo se sinta confortável, né? Me adaptar ali para todo mundo se sentir bem, não se sentir incomodado porque eu estou, né, sendo quem eu sou, me expressando da minha forma real, que é a minha essência, que é a minha essência do amor. Então quando a gente sai ali da comparação, esse brilhar, ele deixa de ser uma competição e vai virar muito mais essa consequência natural de simplesmente ser quem a gente é. Mas tá, vamos lá pro nosso ponto central, que é esse medo, né? O medo de brilhar. Quando a gente fala desse medo, gente, o problema não é sentir o medo. O problema é deixar que esse medo, ele decida o nosso tamanho, o nosso destino. A Liz Gilbert também, ela fala, né, que coragem não é a ausência do medo, é a gente se movimentar e fazer as coisas, apesar desse medo, né? A gente até deixa o medo vir com a gente, vai ali no banco do carona ou vai atrás, mas no volante sempre vai ser eu dirigindo. Então ela fala isso, ela traz isso lá no livro dela, né, se não me engano. E sobre responsabilidade, gente, porque eu estava lá atrás falando, né, sobre responsabilidade. Então, brilhar traz, sim, responsabilidades novas, desconhecidas. E o novo faz o quê? Assusta a gente. Só que, se Deus te colocou aqui nesse mundo e te abençoou com seus talentos, então confia que você vai saber honrar, Ele vai te capacitar, Ele te dá aquilo que você é capaz de suportar, de lidar. Se Ele te dá isso aqui, Ele vai te dar os meios de você desenvolver essas habilidades. Tá, então vamos lá, né? Como é que a gente pode olhar para isso de uma forma mais prática, né? Em primeiro lugar, a gente pode observar onde é que a gente se diminui, né? Onde que a gente se diminui ali automaticamente, que frases que eu uso, que momentos que eu, né, evito, que eu fujo, que eu recuo, ou olhar às vezes ali, será que eu estou pedindo desculpa por existir? Será que eu estou minimizando ali as coisas que eu faço, que alguém elogia? Né? E aliás, né, em segundo lugar, a gente pode falar sobre isso. Da próxima vez que alguém te elogiar, você pode simplesmente aceitar, né? Obrigada, aceita, pega para você.
sem justificar, sem diminuir, sem falar, ai não, não é nada, não, obrigada, muito obrigada, fico feliz que você pense assim, né? Em terceiro lugar, a gente pode ir aumentando aos pouquinhos a nossa tolerância a essa exposição, a essa visibilidade. A gente pode, de repente, dar uma opinião a mais ali numa reunião, falar um pouquinho mais, defender um posicionamento um pouquinho mais claro, menos hesitante, fazer aquele ajuste ali no valor do nosso trabalho, porque essa visibilidade, esse lidar com a visibilidade também é um músculo emocional que a gente pode ir trabalhando. E a gente pode sempre, né, questionar as nossas crenças mais profundas. Porque se você sente esse desconforto ali de crescer, se isso em algum certo momento vai te dando um incômodo, você pode se perguntar, o que é que eu tenho a perder se eu expandir, se eu crescer, se eu brilhar? O que eu posso perder? Qual é a sensação que me vem? Assim, às vezes não é nem muito lógico nem racional, mas me vem uma sensação de, eu posso perder amor, eu posso perder pertencimento, aprovação, vou deixar de pertencer à minha família, vou ser maior que os meus pais. Quando você coloca o nome para isso, gente, isso tira um pouco da força. E a gente pode sempre se lembrar também, né, que, claro, algumas pessoas, elas podem se sentir incomodadas ali quando a gente começa a se destacar, a gente começa a crescer. Mas a questão é, se você não crescer, quem vai se incomodar é você. Se você está se adaptando para deixar tudo tranquilinho ali fora, de repente você está comprando uma guerra dentro de você. E talvez a pergunta aqui seja, não seja assim, se eu brilhar e eu perder alguém? Tá, mas de repente eu posso perguntar, e se eu me ofuscar, me encolher, e eu me perder de mim mesma, e me perder da minha missão, do meu propósito, e de repente eu me anulo tanto a ponto de eu nem saber mais quem eu sou, o que eu venho fazer aqui nesse mundo, nessa vida, qual é o meu propósito, entende? Então você não nasceu para ser uma versão assim, light, né, reduzida de você mesma. O seu brilho não é uma ameaça, é simplesmente a sua expressão de ser quem você é. Quando você se conecta ali com a sua essência, a partir da sua verdade. E brilhar também não é só sobre ser vista por todos. É sobre simplesmente você não se esconder de você mesma, da sua verdade. Então, gente, se esse vídeo ele falou com você, me conta aqui nos comentários aonde que você ainda se diminui. E se você sente que está pronta para atravessar essa fase com mais consciência, na descrição aqui tem sempre o formulário para o acompanhamento individual com o Enneagrama, tá? Mas, acima de tudo, hoje eu quero que você leve isso com você. Você não precisa esperar o medo desaparecer para você crescer. Você só precisa parar de deixar o medo conduzir, o medo decidir. Então, permita-se que a luz não pede desculpa por iluminar. E você não precisa também pedir desculpa por crescer. Um beijo, gente, até o próximo vídeo.